Ajuda. Estou ao vivo? Alô, boa noite. Estamos iniciando aqui mais uma live pela comissão do Sindicato dos Advogados. Vocês estão me ouvindo, gente? Eu acho que não foi ainda. Estamos dizendo aos seus seguidores que comece a beber. Agora o pessoal não sabe. Ela já enviou um pedido para participar. Vem me ajudar aqui. Aqui. Uhum. Uhum. Oi, amore. Oi! Oi, Marília. Tô tão nervosa, tô te aguardando. Tá tudo certo, arrasando na primeira live, Então, arrasou. tá, você que é maravilhosa. Marília, eu quero agradecer você pela presença aqui na nossa live, agradecer em nome da comissão da Mulher Advogada do Sindicato dos Advogados do Rio de Janeiro, dizer que eu estou muito orgulhosa de ter sido escolhida para fazer essa live com você. Tenho certeza que vai ser maravilhoso, a gente já conversou bastante, você é uma pessoa maravilhosa e acompanha o teu trabalho, né? E Muito obrigada pelo carinho aí, pela amizade. E é uma honra estar aqui com você nesse canal. E esse evento, assim, a gente já estava organizando já há muito tempo. E com a pandemia a gente adiou, mas agora está aqui funcionando. Então, é maravilhoso dividir essa live contigo. Então, vai ser muito boa. eu não Tamo tenho junto. palavras para agradecer, Marília, assim, não tenho palavras mesmo. Eu queria, começando a live, oferecendo essa live de presente para nossa presidente, a Dilza Nunes, que faz aniversário hoje. Ela pediu essa live como Parabéns! presente para ela, então a gente tem que caprichar bastante. Você tem Pode deixar. certeza que não vai deixar a desejar, eu posso até ser que deixe. Vai não, dá tudo certo, tá tudo certo. Ah, então, Marília, você quer que eu te apresente ou você se apresenta? Posso me apresentar? Bom, gente, meu nome é Marília Bott, sou advogada, estou à frente de vários projetos, né? E também estou aí como conselheira no município do Rio de Janeiro, do Conselho do Direito das Mulheres, representando a OAB do Rio de Janeiro. Também tem um projeto chamado Superação da Violência Doméstica, que é um projeto que, né, tem o nome dessa live justamente Uhum. porque eu vivi a violência doméstica e superei, e por isso a gente vai falar sobre isso, no aspecto de um conhecimento muito mais amplo daquilo que a gente realmente daquilo que a gente realmente acaba conhecendo e desconhecendo, né? Porque Desconfiando. na verdade a gente acha que sabe muito, mas bem no fim eu vivia tudo aquilo e não sabia nada do que estava acontecendo comigo, né? Então, é extremamente importante essa temática. Parabenizo demais o sindicato e a comissão da mulher por abordar esse tema, né? É primordial que a gente aprenda sobre isso, que a gente reflita sobre isso, porque nós podemos, inclusive, salvar vidas com esse conhecimento. Então, vocês estão de parabéns aí pela temática, pela live e pelo belo trabalho que vem desempenhando também, extremamente relevante e importante aí. A Marília, eu agradeço, mas assim, e como você falou, esse é um tema de super relevância que salva vidas mesmo, né? E que acho que quando a gente começa a estudar e a ouvir, tipo, o seu depoimento, estudar sobre, a gente consegue constatar que acho que 99 das mulheres já sofreram violência doméstica e a gente nunca constatou isso, né? Até porque Certamente. a nossa geração antiga, a gente foi criada de uma forma diferente, né? E a gente acaba tendo uma autoestima baixa.
né, e não consegue detectar. Então, assim, da importância, como eu já havia conversado com você, a importância do teu trabalho, que eu dou muito valor, tenho uma admiração por você imensa, e eu espero que você divida essa sua experiência, esse seu valor com todas nós aqui, que nós precisamos muito te ouvir. Com certeza, está sendo incrível e vai continuar sendo incrível. Bom, vamos começar falando um pouco sobre o que é violência doméstica, né? Primeiro, em que Isso. ambiente ela se forma? E por que essa conclusão que você mesmo está falando de que todas as mulheres já viveram uma forma de violência? Eu sempre falo isso. Ou elas não sabem ou viveram, né? Ou Exatamente. sabem ou não sabem, na verdade é isso. Porque a Exatamente. violência doméstica ela não é só entre uma relação de um cônjuge, né? Não é só numa relação íntima de afeto, né? Não é só num namoro, num casamento, numa união estável. Ela também se dá dentro do âmbito familiar. Então, né, pode ser, por exemplo, um neto contra uma avó, pode ser uma tia contra uma outra irmã, enfim, uma sobrinha. Enfim, o que acontece é que precisa ser três formas. Primeira, a violência tem que ser em razão do gênero. Segunda, e aí essa em razão do gênero, para a gente que às vezes não tem muito conhecimento, a gente acaba se perdendo e não identificando. Sim. Mas é porque a mulher sempre foi ensinada a ser subjugada, né, a sofrer as humilhações, a ser submissa. Ela foi ensinada dentro dessa cultura, e eu também fui ensinada dessa cultura, embora seja mais nova aí, mas eu sou do Sul também, então, assim, vim de uma colônia alemã extremamente tradicional, então, assim, recheada de muito machismo. Então, eu vivia dentro de uma cultura também muito machista, né? Então, para mim, é até difícil de ter percebido logo, porque para mim era um certo natural, Uhum. várias coisas, porque era o que realmente estava acontecendo. Então, a gente já falou que é dentro da mesma família, então, parentesco, né, pode ser aplicado a Lei Maria da Penha, desde que seja uma mulher a vítima, gênero mulher, então ela se identifica com o gênero feminino, ela pode ser vítima de violência doméstica na Lei Maria da Penha, né, gente? Porque pode haver violência doméstica sendo o homem também Uhum. sofrendo, mas aí a gente vai para o Código Penal. Então, quando eu estou falando aqui hoje, eu estou focando na Lei Maria da Na Lei Penha. Maria da E aí Penha. nós temos relação íntima de afeto, ambiente familiar e dentro do mesmo domicílio, dentro da mesma casa. Então, por exemplo, se tem uma criança lá, uma criança não, vamos colocar um jovem de 18 anos, uma jovem de 18 anos, e o padrasto está agredindo. É violência doméstica, porque estão dentro da mesma casa. Então, são as três formas de aplicação da Lei Maria da Penha, são para esses três casos. E aí, quem nunca viveu alguma forma de violência psicológica? Ah, você não vai conseguir nada, você não Verdade. vai dar em nada, você não sabe fazer nada, você não faz nada direito, você não presta, você só erra, você não vai dar em nada mesmo. São frases que muitas mulheres já ouviram, se não todas, Acho que dos seus todas. pais, dos seus companheiros. Então, isso tudo é a violência psicológica, né? Que a gente acha que. E ela é difícil de perceber, porque quando você percebe, sua autoestima já está lá embaixo. E aí Até você porque precisa. geralmente ocorre com pessoas que você ama, né? E quando a gente ama, a gente passa muita mão na cabeça. A gente, ah, não, ele estava nervoso, ah, não, é natural dele, é o jeito dele, né? E a gente vai se permitindo, né? Pois é, uma das piores frases que eu ouvi, e talvez a mais verdadeira, e talvez também a melhor que eu ouvi, vou explicar por que que ela é pior e melhor, né? É meio Uhum. incongruente, mas é, você só é tratado como você permite ser tratado. Exatamente. Ela é muito cruel, porque dói demais saber que eu, por exemplo, permiti Permitiu. que o meu abusador tivesse me abusado das 5 formas, né? Violência sexual, patrimonial, física, psicológica e moral. Então, eu sofri com as 5 formas de violência. Mas, ao mesmo tempo, eu permiti que ele chegasse a esse ponto. Eu não cortei. Por quê? Porque eu Uhum. normalizei diante daquela figura que eu tinha de submissão, de que eu não poderia responder, que ele precisava decidir, que eu precisava, né, dizer sim, senhor, né, mais ou menos E foi nesse também, sentido. Foi Marília, por falta de conhecimento do que estava acontecendo? Você, também foi por isso? por isso que eu tô falando, é porque eu não coloquei limite porque eu não sabia que aquilo era Uhum. errado. Porque Entendi. ninguém chegou para mim na escola e falou assim, Marília, isso é errado, isso é Uhum. violência psicológica, isso é violência moral. Por isso que eu faço questão de ir nas escolas e falar, porque
as violências já estão começando nos relacionamentos desde que começam, nascem os relacionamentos íntimos de afeto, né? E às vezes até os próprios pais, como uma das vezes que eu falei, até em Caxias, no interior do interior de Caxias, numa escola, perto já ali de Petrópolis, ali da Serra, era no pé, assim, Uhum. da Serra. E é muito, muito interior. E aí uma das crianças perguntaram, e quando eu sofro abuso dos meus pais, o que eu faço? Né? Então ela conseguiu perceber que era errado o que os pais estavam Entendi. fazendo com ela, porque eu fui lá falar sobre relacionamentos abusivos Olha e a sobre a Lei Maria da importância. Penha. Uhum. Então a gente precisa começar esse trabalho muito na base, porque é só com a base que a gente consegue reestruturar uma sociedade e formar mulheres mais empoderadas e conscientes dos seus direitos e que ela não nasceu para ser subjugada, para ser humilhada, para sofrer agressões. Então é isso porque isso que é Para extremamente carregar o mundo importante. nas costas, né, Marília? Mas nós somos ensinadas a isso. A mulher é cuidadora, a mulher é ajudadora. Então a mulher serve para ser enfermeira, professora, essas profissões de Uhum. auxílio. Não é errado a mulher trabalhar com isso, de Claro. forma alguma. É extremamente digno. A questão é que quando você limita dizendo que a mulher só pode trabalhar com isso, Com né? Que isso. ela não é Uhum. competente para ser uma presidente, que ela não é competente para ser uma prefeita, né? Uhum. Presidenta, prefeita. Então é importante a gente repensar toda essa sistemática né, daquilo que a gente foi criado e se permitir essa desconstrução, porque nós somos todas criadas dentro desse machismo, né? Verdade. Então, a gente precisa se permitir desconstruir, entender que isso não é o que a gente nasceu para viver. A gente não nasceu para viver esses abusos, né? E por isso que é tão importante a abordagem dessa temática. Posso começar a falar, então, do meu depoimento? Claro, claro, claro. Pode começar sim. Então, gente, como eu falei, eu sou de Curitiba. Eu me envolvi com uma pessoa e acabei conhecendo. E no dia seguinte que a gente, né, oficializou esse relacionamento, a gente veio aqui para o Rio de Janeiro. E aí, primeira questão é que meus pais foram meio contra, na última hora, né, do vamos ver, eles foram contra o casamento e não foram nem no casamento. E aí o meu ex dizia, seus pais são contra a gente, então não pode conversar com eles, porque senão eles vão tentar fulminar o nosso amor, acabar com a nossa questão toda. Na verdade, eu acredito, embora meus pais não disseram na época, que meus pais viram alguma coisa que não achavam que estavam certos, não souberam se comunicar comigo também, de me dizer o que eles tinham visto que era errado, simplesmente proibiram, como já tinham feito isso anteriormente no primeiro namorado que eu tinha tido com 15 anos. Enfim, eu Talvez era muito até, nova, Marília, muito ele tenha inocente. percebido e ele, talvez assim, não te interrompendo, desculpa, ele tenha percebido e também é uma característica do abusador, né? Ele te isolar, né? De uma certa forma, ó, ninguém Exatamente. gosta de você, Primeiro só eu tô com você. porque primeiro que assim, o abuso já acaba acontecendo, no meu caso, era inevitável a distância, porque assim, ele já era um profissional formado, eu ainda não tinha entrado na faculdade, embora eu tinha minha profissão, na época eu era vendedora, trabalhava, não porque meus pais não tinham condição financeira, mas porque eu queria ter meu próprio dinheiro. Então, assim, eu tinha minha profissão, mas ele tinha os clientes dele aqui, ele tinha toda uma estrutura que era mais difícil se mover do que eu. Então, a princípio, a desculpa era essa para eu vir para cá e não ele ir para lá. Uhum, E aí, naturalmente, a distância já me isolou, né? E aí, uhum. depois, a questão... Ele não falava assim para mim, você está proibida de falar com seus pais. Cada vez que eu falava com ele dizia assim, não, mas cada vez que você fala com seus pais, a gente vive brigando, que eles fazem a sua cabeça, que a gente piora. E aí nisso eu fui me afastando devagarinho, até que eu realmente fui me anulando completamente, né? Primeiro porque quando você deixa de estar com seus amigos, com a sua família, você vai perdendo aos poucos a sua identidade. Porque isso tudo Exatamente. vai compondo e vai relembrando quem você é a vida inteira, né? Então você vai Uhum. perdendo a sua essência, você vai perdendo o seu brilho, você vai se desfazendo no meio daquele relacionamento, né? Isso é muito comum e acontece com muita gente. Verdade. E aí um dos primeiros sintomas é isso, né? Esse isolamento e aí a questão dos ciúmes também, né? Eu não podia nem falar com meu vizinho, eu tinha acho que 74 anos, e aí ele falava assim, não, se você falar com o nosso vizinho,
as pessoas aqui no Rio de Janeiro vão interpretar que você está dando em cima dele. Eu falei, nossa, que povo esquisito, né? Que não posso nem conversar com uma pessoa idosa que acha que está dando em cima. Eu tô casada, porque eu quero dar em cima de um homem de 70 e poucos anos, né? Uhum. Para mim não fazia nenhum sentido, mas é cultura, então eu respeitava. Então ele usava essa diferença, né, de cultural para me manipular, acreditando que não era o ciúme dele, não era que ele era ciumento, era que as pessoas eram assim e por isso que eu precisava não ser assim, né, e não falar com A, com B ou com C. Então, esse ciúmes era exacerbado, assim, né? Amigos também, quando a gente começava, eles começavam de repente a criticar alguma atitude dele e tal, ele se afastava, rompia, brigava. Então, eu tinha poucos amigos realmente aqui, né? Eu entrei na faculdade de Direito, comecei a cursar, muito por incentivo dele também, porque eu sempre fui uma pessoa que gostava de ajudar os outros, sempre fui assim. Talvez, né, nem sei se foi porque meus pais, eu acho que não eram tanto assim, não. Eu tive algumas experiências na infância que me fizeram ter essa personalidade de querer ajudar sempre as pessoas. E até minha amiga, depois do abuso, encontrei com ela lá do Sul. Ela falou assim, mas por que você foi fazer direito? Nada a ver com você. Aí ela, a não ser que for para ajudar os outros, porque só assim faz sentido. Tipo, eu tinha que ter uma assistente social, uma outra coisa Sei. que faria mais sentido, porque eu sempre fui assim, né? E aí, enfim, voltando, né, para a época do relacionamento abusivo, eu entrei para a faculdade de Direito, e aí eu fui aprendendo várias coisas e tal. Eu já trabalhava em escritório de advocacia desde do primeiro dia quase que eu pisei aqui no Rio de Janeiro. Então, embora seja relativamente recém-formada, né, eu, na verdade, já trabalho com um assunto do direito há muitos anos. Então, eu acabei aprendendo muito de diversas áreas. E aí eu fui, né, aprendendo, evoluindo na faculdade, e aí aconteceram diversas coisas. Quando deu mais ou menos 7 anos de relacionamento abusivo, eu descobri uma traição dele. Não porque eu estava fiscalizando, porque eu não sou de ficar fiscalizando ninguém, eu acreditava e confiava, porque eu não fazia nada, então por que eu ia ficar desconfiando dele, né? Em compensação, a gente só tinha uma rede social, só tinha um Orkut, depois só tinha um Facebook, e eles diziam, é para facilitar, mas na verdade era conjunto, as contas conjuntas? era conjunto porque ele queria, na verdade, me fiscalizar, mas eu não moldava, eu achava que era porque era mais prático, enfim, falava com os dois ao mesmo tempo. Tipo, eu não queria ter a minha própria rede social. Porque era tão eu não tinha mais individualidade, né? Eu não tinha a minha individualidade nenhuma. Era como se nós fôssemos um só e só isso, né? Entendi. Quando, na verdade, o relacionamento sadio, ele precisa respeitar a individualidade de cada um, o tempo reservado de cada um. Precisam, sim, se conviver, né? Respeitar, amar um ao outro, etc. Mas é necessário que a gente tenha esse tempo também sozinho conosco mesmo, para a gente restabelecer, mas eu não tinha esse tempo. Não tinha esse tempo e eu também não queria esse tempo, porque eu também estava numa dependência emocional dele muito grande, então eu achava que eu não ia conseguir me divertir sem a presença dele. Era algo extremamente doentio, assim, extremamente doentio. Mas na época eu achava que era normal. Oi? Eu te entendo perfeitamente. A gente acha que é normal. Na época eu achava que era normal, que era muito amor, né? Enfim, gente, nada disso é amor. Amor é equilíbrio, amor é respeito, amor é companheirismo. É companheirismo sim, mas não exige a companhia, né, full time. Então, enfim. E aí eu descobri a traição dele. Tinha tirado umas fotos com algumas pessoas, e aí a pessoa falou assim, deixa eu dar uma olhada aqui no celular, vamos ver as fotos que a gente acabou de tirar aqui com ele e tal. E aí uma criança tinha pego o celular, eu tomei da mão dela para não quebrar, era um celular novo, caro. E aí a minha amiga pediu isso para mim e tal. Na verdade foi até minha prima, que era uma das poucas pessoas com que a gente tinha contato. E aí falei, vamos ver as fotos que a gente tirou ontem aqui e tal. Eu falei, não sei a senha do celular não. Ela, eu vi aquele digitando, acho que é isso aqui. Ela foi lá e desenhou. Mas o meu celular era vagabundo, né? Não tinha esse negócio de desenho como tem hoje. Já existia na época, mas eu não tinha ainda, porque ele era o cara, o celular top era para ele, e eu era o celular mais, né, mais ínfimo. Ele era as melhores roupas de marca, e eu, como era uma Hellis estagiária,
eram as mais inferiores. Então eu não sabia, e minha prima já tinha aquele telefone com essa modalidade, e ela fez, e aí desbloqueou e a gente começou a ver as fotos normal, né? Que a gente tirou lá e tal. E aí, quando terminou aquelas fotos, apareceu ele com outra mulher no motel. Então Não. foi assim que eu descobri que ele estava me traindo, né? Não foi ninguém que me falou, né? Foi assim que eu acabei descobrindo. Não foi fuxicando, enfim. Uhum. E aí eu descobri, né? A gente brigou, mas aí vinha muita pressão social, inclusive até na época minha tia aconselhou: Marília, você vai largar 7 anos de relacionamento por conta de uma traição. Um homem, né? Eles Trai. fazem isso, perdoa, vão salvar a família. Gente, não estou criticando, né? Não tô, mas assim, esse Eu discurso, estou te né, entendendo muito. é bem complicado, assim, principalmente porque, na verdade, eu não sabia, mas eu já estava vivendo relacionamento abusivo, então aquilo era tipo uma cereja no bolo que já estava todo, o caldo já tinha entornado, né? Uhum. Eu já andava por aí chorando no meio da rua, sem saber por que eu estava chorando. Estava em depressão e não sabia, né? E aí ele parou de trabalhar, disse que estava triste, que estava em depressão, eu procurava ajuda para ele, ele não ia, procurava psiquiatra, ele não ia. Eu falei, eu vou eu mesmo procurar porque eu não sei como lidar com ele, né? Aí eu fui no psiquiatra, e o psiquiatra olhou para mim, eu não parava de chorar. Aí ele falou assim: quem está em depressão é você, não é ele. É você que está em depressão, é você que precisa de ajuda. Falei, Uhum. não, eu faço 2 estágios, faço a faculdade, cuido da casa e faço isso, aquilo e aquele outro. Ajudo não sei aonde, não faço não sei o quê, né? Tipo, oi, como assim tô em depressão? Não tô na cama jogada, né? E aí eu. é, e aí ele me falou que, na verdade, eu estava fugindo da minha realidade, era por isso que eu estava extremamente em depressão, porque eu estava fugindo e não querendo encarar os fatos que estavam difíceis para mim. Ele já tinha sacado na hora o que era, né? Um cara experiente, né? Mas eu, para mim, ele não estava falando nada ainda, né? Enfim, aí um amigo me aconselhou a tomar o remédio que ele tinha me passado, porque eu também tinha preconceito. Aí comecei a tomar, e aí eu comecei a perceber que meu ex estava me manipulando. Na época ainda não era ex, né? Tava me manipulando. Eu falei, por que ele tá fazendo isso? Porque até então eu nunca tinha percebido que ele me manipulava, né? Que ele fazia de tudo para me manipular e para me obrigar a fazer o que ele queria. Por quê? Porque eu provavelmente já tinha, assim, entrei no relacionamento, já estava em depressão, né? E aí eu passei 8 anos nessa loucura toda de altos e baixos, de emoções à flor da pele, sem entender o que eu estava realmente vivendo. É uma montanha russa, gente, que só É quem como viveu está nessa dizendo a Valéria aqui. magnitude. O relacionamento abusivo, ele é invisível praticamente, né, Marília? Ele é o quê? Invisível praticamente. Então, ele é invisível para quem não conhece. Para quem conhece, já consegue ver. Eu até postei hoje um vídeo durante o relacionamento abusivo e depois. Eu vi. Vocês vão ver na minha cara e no meu olho que eu estava muito mal. Mas eu Eu- não me via mal. e as Eu achava pessoas que eu estava super percebem bem. mesmo, exatamente. E As as pessoas pessoas também percebem. não percebiam. Porque eu tava foto em Bahamas, foto em Nova York. As pessoas queriam ver onde eu estava, não como eu realmente estava. Então as pessoas ainda olham muito o status e olham um pouco realmente no olho da pessoa É isso que eu ia te e falar. na expressão facial. De repente quem só quer ver o status não viu, mas as pessoas que chamam conseguem ver isso. E às Exatamente. Meus vezes pais conseguiam ver que não tinha alguma coisa que estava errado, né? E é engraçado, né? No dia da traição, eu ia ser boa, era aniversário da minha avó de 80 anos, se não me engano, 80 ou 70 anos. E aí eu encontrei meus pais depois de anos que eu estava sem ver. E aí eu olhava para a cara deles e só chorava, porque eu falei assim, cara, eu larguei tudo isso, larguei minha família, para ficar com uma pessoa que não me ama, que ainda me trai, me leva para outro estado, me deixa longe de tudo para isso, para me trair. Eu só chorava. E meus primos achavam que eu tinha brigado com os meus pais de novo. E não era nada disso. uhum. Era por conta do meu ex. E, enfim. Mas eu decidi tentar dar mais uma chance e tal. E aí, depois do antidepressivo, comecei a entender o que estava acontecendo comigo. Comecei uma pontinha do iceberg, assim, minimamente. Só via manipulação. E aí, comecei a confrontar. Por que você está me manipulando? Por que você está fazendo isso?
E ele também não admitiu uma traição. Ele disse que era coisa da minha cabeça, né? Porque a mulher é É, louca, né? você é Ela louca, imagina exatamente. coisas, A mulher é né? sempre E louca, aí nunca me pediu desculpa, nunca reconheceu nenhum erro, porque ele acredito. era sempre o cara perfeito. Eu era a pessoa vilã da história, né? Porque eu era eu que errava sempre, eu que não prestava. Tudo que acontecia de errado era culpa era sempre minha, porque eu não fazia direito, nunca era nenhuma responsabilidade dele, enfim. Era algo Uhum, realmente muito doentio. Hoje eu consigo ver tranquilamente, mas na época claro. romantizava os erros, aceitava, acreditava nas mentiras que ele dizia. Então Uhum. eu fui assim me perdendo. E eu, quando entrei no relacionamento abusivo, eu tinha 63 quilos. Quando eu fui expulsa, e aí eu vou explicar como é que foi isso, eu tinha mais de 140 quilos. Então, Nossa, assim, eu meu fui Deus. engordando, engordando. Você tá feia, porque você não é mais magra, porque eu gosto de mulher magra. E aí, tipo, ia acabando com a minha autoestima. E aí ele dizia que eu não podia nem beber água, porque se eu bebesse água eu ia engordar. Então, assim, era Totalmente tudo abusivo, abusivo, né? completamente abusivo. E aí, enfim. E eu comecei a confrontar muito ele. E aí ele não gostou. E no final das contas, um dia voltando da faculdade à noite, a minha chave sumiu da minha bolsa. E aí ele dizia que eu tinha perdido, porque eu perdia tudo mesmo, que ele não ia fazer uma cópia, porque eu vivia perdendo mesmo, então por que ele ia gastar dinheiro para isso? E aí eu aceitei, né? Se eu perco tudo mesmo, se eu não, né? Uma pessoa pode achar a chave, pode abrir a casa, então eu sou Uhum. perigosa, né? Então você vê como a loucura é tão grande que eles fazem a gente ficar louca mesmo. E aí, um dia ele me proibiu de entrar em casa, disse que não ia mais abrir a porta, que não adiantava eu ir. No dia anterior, ele já tinha me deixado até meia-noite e meia, do lado da rua. Na rua era a casa, então a gente morava, aqui em Niterói mesmo. E aí, o pessoal eu fiquei até meia-noite e meia esperando ele abrir a porta. E aí, quando ele abriu a porta, ele achando graça, e eu, né, tarde da noite, de manhã já tinha aula de novo, Nossa. então fui tomar banho, fui dormir, no outro dia de manhã eu reclamei com ele da manipulação, dele tá me manipulando, que eu queria minha chave, e aí ele me mandou uma mensagem no final do dia dizendo isso, que não ia abrir a porta, que não adiantava eu ir, que eu não ia abrir, tentei negociar com ele, você não tá exagerando, vamos conversar, não quero ninguém que fale mal de mim debaixo do mesmo teto, não quero saber disso, e etc e tal. Mãe, eu fui para a delegacia da mulher, porque é onde a gente, né, imagina que tem que ir. Embora eu tinha a leis especiais, uma pincelada em alguma coisa, né, dizia que tinha, né, delegacia de mulher. Então eu fui na delegacia de mulher, expliquei o que tinha acontecido, aí eles, mas a casa está no nome de vocês? Eu falei, não, mas a casa é minha, eu que paguei. Ah, mas você tem o nome, tá no nome de quem a casa? Ah, tá no nome do meu sogro, que a gente financia uma parte e tal, colocou o nome dele. Ah, então você tem que ter uma ordem judicial para você entrar na casa. Você sabe que isso que você está fazendo não vai dar em nada, né? E daqui a pouco vocês vão voltar, né? Melhor você. Não adianta você fazer nada. Não vou fazer o registro de ocorrência. Não vai dar em nada mesmo. Então a gente estimulou totalmente. Embora eu sabia que não precisava da ordem judicial para entrar e nem Uhum. nada. Mas Mas você não reagiu, não teve forças para reagir no não tinha mais momento, né? força, eu tava em depressão, gente. Não Uhum. tava nada bem, não tinha nem. Eu tava no nono período da faculdade na época. E já era 8h30 da noite, gente. Aonde eu ia dormir? Eu ia ficar Uhum. discutindo com um policial e aonde eu ia dormir? Porque eu Uhum. não podia voltar para casa. Ele não podia ir lá me ajudar para entrar, pelo menos pegar as minhas coisas. Eu ia fazer o quê? E aí eu encontrei com uma amiga da faculdade, ela permitiu que eu morasse com ela, morei com ela por uns 7 meses. Fiquei 3 dias com a mesma roupa, com o mesmo calçado, com a mesma calça. Comprei só uma roupa íntima e uma outra blusa para variar nesses 3 dias, porque fiquei 2 dias com a mesma blusa, né? Então não Uhum. estava dando mais para ficar. E aí eu consegui entrar na casa. Meu sogro forçou lá, brigou não, né? Impôs lá o filho que ele tinha que deixar pelo menos para eu entrar pegar os meus remédios controlados e e os meus pertences, pelo menos as minhas roupas. E aí, quando eu fui pegar a mala em cima do armário, mala de viagem para colocar as coisas dentro, eu encontrei a minha chave da casa. A minha chave Nossa, que eu tinha perdido estava lá escondida, né? Então foi ele que pegou a chave na minha bolsa e ainda me fazendo de louco, tô tinha louca. perdido a chave. Enfim, escondi a chave, ele não viu que eu tinha achado.
também, assim, dentro de um armário, né? Qual era a possibilidade de conseguir encontrar essa chave, né? Uhum. Foi, assim, Foi, algo de foi, Deus, né? Porque algo não é de Deus normal, te não. guiando mesmo, né? Peguei alguns documentos, né? Peguei algumas roupas, peguei os meus remédios. E aí, marquei com ele de pegar o restante das minhas coisas. Quando eu fui pegar o restante das minhas coisas, ele disse que estava num churrasco na Barra da Tijuca, que ia demorar. E ele, quando eu chegasse em casa, ele me avisar para eu pegar as coisas. Ele queria que eu ficasse plantada lá, esperando por ele, né? Novamente. Só que ele não contou que eu tinha achado a chave. Então, eu peguei, entrei na casa. Saí catando todos os sacos de lixo da casa, um desespero, e cata de cá e joga tudo dentro e sai correndo antes que ele chegue, porque o desespero era Que gigante. sufoco, né? É um desespero, eu me sentia roubando minha própria casa, gente. Não tá certo tecnicamente, juridicamente, eu sei, mas a sensação era essa que eu tinha. Eu E imagino. aí, enfim, fui pra casa da minha amiga de volta e tal, só que assim, eu tava no 9º período, né? E eu tava sem nenhum livro. Eu esqueci todos os livros em casa. Na época não tinha livro digital como hoje. A biblioteca era muito fraca. E como eu ia fazer meu TCC sem livro, gente? Como é que eu ia terminar a faculdade sem livro? Aí todo mundo da faculdade, Maria, você conseguiu pegar suas coisas, volta lá para pegar seus livros, não sei o quê. Eu tinha coleções de livros em casa, assim. Direito Civil, pá, aquela coleção inteira, toda azulzinha, bonitinha, novinha. Uhum. Processo Civil, um monte de livro. Enfim, né? Aí eu voltei, quando eu cheguei em casa, vi que ele não estava em casa, olhei pela caixa do correio, né? Eu abri assim a tampa, eu vi que o carro não estava na garagem, falei, bom, ele não está aí, eu posso entrar. Entrei, quando eu estava saindo, quem chega? Ele. Ele com quem? Com o pai dele. Nossa. E aí, o pai dele foi para a cozinha, aí ele abriu a mala, o que você quer levar? Você não tem nada, nada disso é seu dinheiro. Pegava o livro e jogava no chão, paf, e Nossa, paf, Marília. e pá, é tudo meu! Você não tem direito! Isso, jogava tudo no chão. Me empurrou, me agrediu, né? É tão detalhe. Me agrediu, me deu uns socos assim na barriga. Que vou confessar pra vocês, assim, nem doeu tanto. Pra mim foi mais afronta, além de ter feito tudo que fez comigo, de me deixar na rua, ainda levantar a mão pra mim, tipo, TCC, oi? é. Nunca amou esse homem para me fazer algo comigo, né? Tipo, deixou marca, né? Até porque eu sou branca, né? Então, tipo, não dá muito para não deixar marca. Fui pra delegacia da mulher, me empurrou porta fora. Eu tava até de um chinelo havaiana no dia. E aí o meu chinelo ficou na porta, ele abriu a porta, jogou o chinelo assim no quintal, do tipo, vai embora com o chinelo e me expulsou de novo da minha casa pela segunda vez. Antes eram palavras, agora com atitudes, né? As duas são atitudes, né? Mas enfim, fui expulsa 2 vezes da minha própria casa. E aí eu fui para a delegacia da mulher, quando fui atendida pelos inspetores. Se vocês tivessem trabalhado direito, não tinha passado por isso. Eu sou obrigada a apanhar para vocês trabalharem e fazer as coisas direito. Enfim, fizeram registro de ocorrência. Até porque eu já tinha onde dormir, então não arredava o pé enquanto não fizesse. Uhum. Aí consegui a guia, fui pro IML, e aí consegui fazer o laudo pericial, etc e tal. E aí consegui a medida protetiva depois disso, só que na época quem descumpria a medida protetiva respondia por crime de descumprimento e mais nada. Só que esse crime a gente respondia e dependia da representação do juiz, o juiz não ficava sabendo do descumprimento, então o processo morria. E Morri. aconteceu isso comigo. Uhum. Graças a Deus que agora a lei é diferente e agora quem descumpre medida protetiva, né, vai preso. Então já sai num mandado escrito que quem descumpre vai preso e tal, 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 e tal, tal, tal. Então a gente já teve outros avanços legislativos que na época eu não fui beneficiada. Uhum. E assim, gente, eu fiquei sem nada nas coisas da minha casa, né? Sem minha televisão, sem meu colchão, sem minha cama, nada, nada. Tive que realmente recomeçar tudo do zero. Quando ele me agrediu, ele disse que era eu que tinha agredido ele. E aí, Uhum. na história dele, ele inventava dizendo o seguinte, que ele gritava pedindo socorro. Olha a história mirabolante. Que ele gritava pedindo socorro
corro, e o portão estava entreaberto, e duas pessoas entraram na casa. Eu Nossa. acho tão ridículo, né? Porque é uma fantasia tão para tentar implantar testemunha, né? Uhum. E aí duas pessoas invadiram a casa porque eu estava em cima dele. Ele é lutador de jiu-jitsu, tá, gente? Eu sou até um pouquinho mais alta que ele, mas ele me deixava sem movimento em Com um certeza, segundo. o homem é mais forte do que a mulher. Não, ainda é isso, né? Eu nunca fiz luta, né? Então imagina ele que lutou jiu-jitsu, bastava um golpe e eu tava de mãos atadas, né? Mas a Caída. teoria dele é que eu Aham. tava batendo nele, e aí que duas pessoas me arrancaram de cima dele e me colocou para fora de casa, da casa do pai dele. Que Meu a casa que era Deus. nossa já não era mais nossa, era do pai dele. Enfim, gente, respondi por crime, sem não ter feito nada. Graças a Deus também não deu em nada. Ele não compareceu às audiências, então o processo morreu. Mas era uma tortura psicológica todos os processos. Era uma dificuldade, e aí ele sabia como boicotar o sistema. Então, assim, era uma guerra perpétua. Eu acabei, no final das contas, até retirando o processo dele da violência doméstica, porque, assim, a medida protetiva não estava me ajudando de nada. Eu já tinha que ficar fugindo dele mesmo, né? Porque na época não respondeu por crime e não deu em nada. Então, para que continuar discutindo e brigando com ele se eu também não tinha outra prestação, né? Não tinha contraprestação, né? Então, eu acabei Marília, perdoando ele por isso. seu Oi. depoimento é muito forte. Eu tô aqui quase com vontade de chorar. Não, chore não, gente. Ela me É, sorrindo hoje. Isso não, tudo na pessoa. assim, Joga pra trás. não, Gente, o não tenho importante como é isso. parar de perguntar se você já superou ou você está superando. O que está acontecendo com você hoje, depois de tudo isso que você passou? Isso já tem Dessa 7 anos, né, situação. gente? Mas é muito doído, né, amiga? Mas eu recebi muitas curas, assim, sabe? Tipo, eu sofri muito com todas as formas de violência. A violência sexual também foi presente no relacionamento. A moral foi, né, o crime imputado a mim sem justificativa. A física, a psicológica, então, né, full time. A patrimonial, então, né? Eu vivi por todas elas, assim. Mas eu recebi, sim, curas em momentos específicos da minha vida. Primeira coisa que eu fiz que eu precisei mudar em mim, assim, depois disso tudo, foi aprender a não reclamar. E, gente, era muito difícil, porque, assim, muito sem apoio, muito sozinha, muito tendo que reconstruir tudo. E às vezes, assim, faltava dinheiro para comprar um botijão de gás, eu tinha que fazer empréstimo. Acabava minha roupa, que rasgava de uso, precisava fazer empréstimo. Era muita dificuldade financeira que eu passei, muita, não foi pouca. E aí eu aprendi que eu precisava ser grata, mesmo com tantos perrengues, mesmo com tantas dificuldades. Isso foi muito importante porque eu virei uma chave dentro de mim. Porque quanto mais eu reclamava, mais as coisas pioravam. E mais aquilo que eu falava contaminava o meu coração. E eu não Coração. conseguia sair naquele ciclo de vitimização. Eu continuo me sentindo. Eu era vítima, Era vítima. mas eu não saía desse estado de vítima, né? E aí eu comecei a agradecer e ser grata pelo que eu tinha, né? Pelo trabalho que eu tinha ainda, que não era o salário que eu gostaria, que talvez merecia, mas eu aprendi a ser grata. E aí, nessa gratidão, eu comecei a ver que as coisas ao meu redor começaram também a melhorar, porque as palavras que eu dizia enchiam o meu coração de alegria, de Alegria. contentamento, né? Eu fazia também atividade física que produz sensação de bem-estar, né? Tomava um antidepressivo. E eu melhorei tão rápido, assim, da depressão, que Graças a Deus. eu acho que foram por 9 meses, mais ou menos, antidepressivo. Não precisei mais tomar depois. Consegui ir diminuindo até zerar e consegui me ver livre disso. Claro que, assim, eu sei exatamente onde eu fui curado do abuso, por exemplo, sexual, da onde eu fui. Cada momento de abuso, cada trauma que eu vivi, eu tive um momento específico de cura nesse processo de superação. Hoje eu ainda estou sozinha, né? Mas ainda porque eu acredito que não encontrei a pessoa, né, que eu ainda quero para minha vida, mas não porque eu tenho trauma, não porque eu estou fechada, não porque eu tenho medo,
Não, eu acredito realmente que eu já estou curada, que eu consegui realmente vencer, consegui refazer a minha vida, consegui superar todas essas dificuldades. E é por isso que eu criei a página. Eu acredito de fato que a superação acontece. Claro que eu precisei enfrentar os meus medos, tratar em terapia, precisei, né, muita ajuda de Deus, de amigos, de pessoas que também me abraçaram quando. Porque o processo não é linear, né? Não é assim, eu vou superando esse ponto, superei. Não. Você tem alguns altos e baixos, né? Você tem as dificuldades do seu dia a dia que te levam às vezes para baixo, mas daqui a pouco você volta para cima. Então, Aham. assim, hoje eu acredito de verdade que eu superei de fato, que eu consegui vencer tudo isso. Não foi por conta do judiciário, eu queria que dizer para vocês, porque até hoje ainda não recebi, por exemplo, a minha casa, ainda está com o processo rolando, olha quantos anos já tem. Muito bem. Mas eu acredito que eu consegui vencer, né, no trabalho, reconhecimento profissional, eu consegui hoje um status no sentido das pessoas me reconhecerem como autoridade nesse assunto. Uhum. E uma das palestras que eu dei numa escola, né, criança é muito engraçado, porque eles perguntam tudo, né? E aí eles falam assim, mas onde foi que você... mas o que aconteceu com o seu ex? Quem é ele no final, né? O que aconteceu com ele? Uhum. E aí a frase que eu falei para ele, né, eu queria deixar para vocês como reflexão, é que ninguém sabe quem ele é, né? E vocês já estão sabendo quem eu sou e muitas outras pessoas já sabem quem eu sou. E hoje, né, a nível estadual, eu acabo sendo uma autoridade nesse assunto de conhecimento. Então, eu acho que é isso que importa no final das contas, né? O que aconteceu comigo e com ele, né? Eu não preciso falar o nome dele, não preciso queimar o filme dele, Com até porque certeza. essa também não é a minha intenção. Não tô aqui pregando a raiva contra os homens, nem nada disso. Tô Eu aqui só entendo. falando para que todo mundo se perceba ou abusador ou vítima. E aí aprenda que esse não é um estado normal e que a gente precisa se reconstruir, que a gente precisa evoluir, melhorar, né, superar os traumas. Então, esse é o intuito de tudo isso. Mas assim, Falei pra caramba, né? você o tempo passa rápido, né? Esse assunto ele é muito envolvente, né? Mas você é uma pessoa especial, né? E a gente sabe, né, Marília, que cada pessoa é uma pessoa, né? Sim. Graças a Deus você conseguiu superar com uma rapidez enorme, você conseguiu um foco, né? É, que você diria para outras mulheres que de repente não são uma Marília da vida, né? Que não tem essa cabeça Gente, boa mas eu que não você sou uma tem. heroína, não, gente. Eu não sou uma super Não, mulher. não é uma super mulher, mas você sabe que varia, né? Porque Tá? Eu acho que cada um tem o seu tempo, né? A gente não pode falar assim, olha, em um ano você tem que estar ótima, né? Ou você precisa viver o processo. Os traumas que cada um teve na infância, os traumas que cada um teve no relacionamento, cada um sabe da sua vida e cada um também sabe a que ponto consegue aguentar, né? De ser tratado naquele ponto específico, né? Então, eu não aceitava que eu ficasse nesse estado. Eu sou meio teimosa, assim. E eu sou muito assim, ou eu quero ou eu não quero. Então, se eu decidir, eu vou até o final naquilo. E aí, tipo, se eu decidir que eu não queria continuar em depressão, que eu não, então eu fazia de tudo. Eu, por exemplo, queria dormir, não queria ver ninguém, 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 não queria só dormir. Eu ia fazer uma atividade física. Não queria ver ninguém, eu ia pro shopping. Eu fazia exatamente o contrário do que eu queria. Por quê? Porque eu sabia que isso ia fazer eu melhorar. Então eu era teimosa comigo mesmo. E então eu ia o inverso daquilo que eu realmente queria. Porque eu sabia que minha alma, eu não podia confiar nela, porque minha alma estava como? Destruída. Você mudou completamente, né? Você virou uma mulher totalmente determinada, né? Porque você ter a depressão e levantar para fazer um exercício físico é difícil pra caramba. Você sabe o quanto é, né? Você continuar estudando, você continuar na sua rotina, você deprimida, o mundo acaba para você. Você quer que tudo se E eu exploda. passei na prova da OAB antes da colação de grau. Então, Muita gente fica fazendo a prova várias e várias vezes. Eu cheguei, na verdade, a fazer 3 vezes a prova da OAB, mas é porque eu tinha pago a inscrição e aí aconteceu isso comigo. Aí, mesmo assim, faltava uma questão para eu ter passado.
Só que aí eu falei, cara, vou estudar mais um pouco e vou passar, né? Aí me inscrevi na segunda prova, na época não tinha repescagem, né? Não tinha nada, você tinha que pagar de Uhum. novo. É, Aí eu paguei de novo a inscrição e aí faltou duas. Eu falei, gente, eu acho que eu não tô realmente bem emocionalmente, vou esperar terminar pelo menos as minhas aulas, aí depois eu volto a pensar nisso. Aí acabou a V2, né, do último período, eu já tinha me inscrito já para a próxima prova, passei na prova, passei também de primeiro na segunda fase, de primeira, né? Passei, né, na primeira tentativa da segunda fase, passei direto, e aí consegui, antes de colar grau, eu já tinha passado na prova da OAB. Não foi nem um pouco fácil, foi muito difícil. Estudar, para mim, ainda mais com antidepressivo, ele me deixava muito. Minha mente vagueava muito, era muito problema, era muita coisa louca, assim. Então, eu contei muito com a ajuda também do pessoal da faculdade, me ajudou muito, eu consegui, principalmente no período que aconteceu, foi o mais difícil, assim, foi entendi. o mais traumático, né? Mas eu sempre fui de estudar muito, então eu escutava, eu gravava, então na hora da prova eu conseguia escrever, mas eu não conseguia parar para estudar para uma prova. Tipo, aí eu vou ler aqui o caderno. Não existia isso para mim. Uhum. Anotar, eu também não conseguia anotar. E ainda no meio disso tudo, no 10º período, o meu notebook foi furtado. Então, assim, eu perdi todos os meus cadernos nas últimas provas, né, da V2 ainda do 10º período. Eu não tinha nem caderno para estudar mais. Aí você tira do xerox o caderno dos outros para tentar estudar. Enfim, mas eu consegui me formar, gente. Consegui me formar, passei na prova da OAB. Isso tudo para falar, gente, que foi fácil. Não foi nem um pouco fácil. Foi muito difícil. Mas aqui estou dizendo para vocês que é possível. E eu não estou aqui falando para vocês, nossa, tem que ser em 3 meses, tem que ser em 10 meses, tem Com que ser em certeza. 2 anos. Cada um vai ter um tempo e um processo. Mas o importante é você enfrentar essa situação que você está vivendo, não aceitar ela e ser teimosa com você mesmo, né? E assim, não vou aceitar isso. Não quero isso para minha vida. Né? Então, essa determinação que me levou a conseguir superando. E eu tenho visto muitas mulheres, né, na superação da violência doméstica superando. Hoje mesmo postei meu vídeo e eu achei o máximo, porque 2 mulheres no Facebook ainda postaram fotos delas sorrindo. E tipo, agora eu também estou sorrindo. E agora eu consigo sorrir. Então, é lindo ver isso, né? É E como? ver que as mulheres estão superando a violência. Claro que algumas se entregam à dor, e isso é muito triste. E a gente precisa de políticas públicas realmente para, né, matar o mal pela raiz e tentar auxiliar essas mulheres, né, com psiquiatra, com psicólogo, assistindo de fato essas pessoas. Então, enfim, mas é muito bom ver o quanto as mulheres são salvas, o quanto as mulheres elas são vencedoras, o quanto elas conseguem se superar. Até porque, gente, mulher já sofre, praticamente nasceu já está sofrendo, né? É verdade. Discriminação, já está sofrendo, você não pode, não, porque você é mulher. Então a gente já começa a vida já com frases negativas. Então a gente precisa se superar realmente, dia após dia, né? Marília, infelizmente faltam já 10 minutos para a gente terminar já a nossa live. Por mim, eu ficaria falando com você uma eternidade, como a gente conversou, a gente fica bastante tempo falando, né? É, Sim. tá todo mundo aqui falando nos comentários, todo mundo te agradecendo, falando que você é uma inspiração e você é mesmo uma inspiração para todas nós, né? Que Deus te ilumine. E eu quero te agradecer aqui em nome da comissão mais uma vez. Você ter aceito com tanta boa vontade, você ser essa pessoa maravilhosa. É um E prazer. a nossa luta a favor das mulheres é uma luta muito grandiosa e que nos conforta muito, né? Onde você trabalha também, que você é conselheira na Codinho, você vê muitas mulheres que sofrem de violência doméstica e a gente só tem vontade de quê? De ajudar, né? Então eu acredito que você seja assim um anjo que Deus botou na Terra, como várias mulheres são que, Sim. a mulher tem aquilo de cuidadora, né? Então assim foi muito Mas nós triste somos tudo. muitas, sabia? Nós somos muitas mulheres que estão nessa grande rede de apoio,
né? Claro que tem uma ou outra que talvez se destaque um pouco mais, mas nós somos muitas mulheres, nós somos um grande exército. E a gente precisa pensar nisso, inclusive, porque assim, qual o grande problema hoje, um gargalo grande dessa questão toda? Nós temos políticas públicas, às vezes, né, não tão eficazes como a gente gostaria que fosse muitas vezes, mas muitas vezes falta recurso. Mas por que falta recurso? Né? E aí eu vejo, porque eu vejo lá no Rio, vejo aqui em Niterói também, porque na LDO, na PPL, nessas leis orçamentárias, não tem previsão, ou a previsão é muito baixa para orçamento público para as mulheres. Então, como você faz uma política pública sem dinheiro? Quando é muito escasso, né? Então, nós precisamos nos unir e colocar mais mulheres nesses espaços de poder para que elas sejam a nossa voz nesses lugares, para que a gente possa vencer, né? Semana passada, aqui em Niterói, morreu uma mulher, foi assassinada, depois o cara se matou em seguida. Uma adolescente ontem acabou cometendo suicídio por conta de relacionamento abusivo. Nós precisamos urgentemente de políticas públicas Políticas para isso. públicas. E precisa ser na base. Isso precisa de dinheiro, isso precisa de tempo, de investimento e compreensão do poder público nessa temática, né? Não adianta colocar pessoas também que não têm compreensão disso, que estão lá só para segurar mais um cargo. E, enfim, né? Tem muitas pessoas boas, mas tem pessoas que, infelizmente, não são as adequadas para esse tipo de trabalho. Então, a gente precisa repensar muito o que a gente pode fazer, sabe? Nós somos um exército. Como eu posso somar nesse exército? Como eu posso somar? E aí a gente também está em ano eleitoral, então vamos votar e pensar nessas mulheres que podem fazer diferença, né? Que possam fazer alguma Exatamente. coisa. Isso é muito importante. Essa conscientização de que não é responsabilidade só do poder público, é nossa também enquanto sociedade, enquanto pessoas, né, que exercem a sua cidadania. Amiga, não te interrompendo, faltam 5 minutos. Se cair, você não fica chateada, mas eu quero que você continue deixando suas considerações finais e no que possa Eu queria ver se ajudar tem a alguma mulher. pergunta, eu não consegui nem ler Tá, aqui, olha porque se só, eu leio. Ficou alguma pergunta aí? teve perguntas, mas você conseguiu ir respondendo todas que eu tenho aqui Durante a no minha seu, fala? durante a sua fala. Não Então tinha tá. visto. Porque não Então dá pode. para ler e aí responder juntos, eu não consigo, né? Porque senão eu me perco e a mente vai para um outro É, canto. E aí eu estou falando e aí eu não consigo. Eu acho que eu queria deixar essa reflexão assim. O que cada um de nós pode fazer? Primeiro, eu conheço uma mulher que é vítima de violência. O que eu faço com ela? Por exemplo, aqui do lado tem uma parede branca, vocês estão vendo? Se eu chegar para uma vítima e falar assim, olha, essa parede não é branca, ela é roxa. Vocês vão falar o quê? Você tá maluca. Tá tudo branco ali atrás. Você não vai escutar mais o que a pessoa está dizendo. Então, assim, a pessoa que não se enxerga como vítima, você não pode falar para ela, você está em um relacionamento abusivo. Você precisa sair, você precisa ir demonstrando para ela. E como? Por exemplo, vocês estão ouvindo essa live aqui com a gente. No meu canal do YouTube da Superação da Violência Doméstica, tem meu depoimento de 5 minutos. Encaminha para ela e fala, nossa, eu vi uma live maravilhosa, uma pessoa que passou por muita coisa louca na vida e tal, dá uma olhadinha e tal, o que você acha? Não fala para ela que você está vivendo o que ela viveu. Manda de boa, faça os né? seus E aí vem canais, os seus canais são o seu pessoal e o Superação da Violência. isso, Marília Bolt, eu tenho o Instagram e o Facebook, e Isso, passa também aí. tem a página da superação da violência doméstica. Eu trabalho os dois temas nas duas páginas, e os dois são abertos ao público. Facebook eu até vou abrir, porque já está chegando nos 5 mil. As justiceiras também estão colocando ali. É um programa que funciona muito bem, eu também sou justiceira. É um programa que dá apoio psicológico, social, e apoio jurídico, né, no sentido de encaminhar ela para a rede, né, de jurídica, normalmente defensoria pública. Então, é muito importante. E na página mesmo da Superação na Marília, eu sempre recebo muitos pedidos de ajuda e eu acabo também fazendo esse encaminhamento para os setores responsáveis, dando uma luz. Porque para sair de um relacionamento abusivo, eu fui expulsa de uma hora para outra, eu não fiz um plano de saída, né? Uhum. Então, eu simplesmente fui expulsa e acabou. E aí, o ideal é fazer um plano de fuga, né? E aí dar as opções para ela, o que ela pode fazer. Né? Então, essa rede é muito importante, ela funcionando e que ela volte a funcionar. Gente, 5 minutinhos, tô sabendo. Pode ir falando, que eu não posso nem, não tem nem como te interromper, porque tudo que você está falando é super importante para a gente, então pode continuar falando.
Eu não sei o que eu estava falando. Não, você estava falando É, do Justiceiras da encaminhamento, rede de é. apoio, do encaminhamento. Na hora da violência, não é para ligar para 180, é para ligar para 190, como está colocando aqui. Gente, estava adorando essas escolas. Vocês são fantásticas. Liga para Todas, 190. todas juntas, juntas somos mais fortes. Tem gente, Como? ó, você está sendo assistido nos Estados Unidos, na Austrália, Chique. né? Tá internacional, entendeu? Então, eu quero agradecer a todo mundo da comissão, tá todo mundo aqui. A Claudete Germano, que dificilmente ela consegue entrar, está aqui com a gente também. Você está sendo prestigiada por todo mundo, então a fala Muito é obrigada pelo sua. carinho, gente. Ó, estão pedindo para você salvar a live, Vou amiga. salvá-lo. Depois vai aparecer a opção lá, tu salva e fica salvo no GTV também. Gente, pode me procurar nas redes sociais, eu tô aí pra gente somar mesmo, pra gente tentar auxiliar e mudar toda essa cultura que a gente tem vivido e poder auxiliar outras mulheres. Né? Eu sou mais uma dentro dessa multidão. Estamos aí realmente para andar de mãos dadas e dizer que tem jeito sim, e que as coisas vão melhorar e que a gente, juntas, nós somos melhores, né? Uma andorinha sozinha, eu sozinha não faço nada, mas juntas nós conseguimos fazer Com muito, certeza. né? E isso é extremamente importante e relevante. Então, eu sei que a vida tem sido muito difícil, a gente está no meio de uma pandemia, por exemplo, mas se cuidem, cuidem-se de vocês, se amem, sobretudo, e toda tempestade passa, nenhuma tempestade dura para sempre. Eu olhava, caminhava pela natureza e olhava, né, para a Baía do Guanabara, que sou apaixonada, e aí eu olhava para aquilo e falei, cara, pode vir uma tempestade que for, que a natureza renasce. Então não é possível que a gente também não vai conseguir renascer. Então é tirar os ensinamentos que a gente consegue ver na vida normal. E aí aprender a renascer, mesmo com todas as dificuldades. A crise não vai durar para sempre, a gente vai ter oportunidade de crescer mais. Então não desanimem e vamos continuar firmes e fortes, porque nós temos muitas coisas incríveis para viver, porque nunca é tarde para viver os melhores anos das nossas vidas. Muito bem, estou muito orgulhosa de você, estou tão feliz de ter feito essa live com você, Marília. Você é uma inspiração para todas nós, viu? Não tem como a gente conversar e ouvir o seu depoimento, e mesmo com a sua superação, e a gente não se emocionar e a gente não praticar a sororidade, né, entre nós, né? E porque juntas nós somos fortes mesmo, a gente espanta qualquer um quando a gente quer. Então, que a gente se dê a mão de verdade e a gente busque sempre ser amiga de verdade uma da outra e botar, empoderar cada uma que chegar perto de nós o tempo todo, que a gente É possa uma fazer esse colocar trabalho. coroa na cabeça da outra, né? Não é retirar a cabeça, a coroa, mas é colocar a coroa em cima uma da outra e melhorar. Falta um minutinho. Então, quero agradecer muito o convite, quero agradecer o carinho de todas vocês, de todos vocês. Vi que teve homens também aqui passando pela live. Nós que Eu quero agradecemos. agradecer muito. E é uma honra e precisando, estou à disposição, Marília Bort e Superação da Violência Doméstica. Estamos juntas. Um beijo grande, gente. Um beijo grande para você, Marília. Muito obrigada, do fundo do coração. E vamos oferecer essa live maravilhosa de presente para a Dilza, nossa presidenta. Parabéns para a Dilza. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Um beijo, queridas. Beijo, Marília. Fica com Deus. Deus te abençoe, tá? E estamos juntas, tá bom? Com certeza. Beijo. Já tem meu telefone. Qualquer Com coisa, estamos juntos. certeza. Estamos juntas sempre, pode ter certeza. Um beijo. Um beijo. Deve estar acabando. Em talvez 1 minutinho, 2 minutinhos. Telefone das Justiceiras, DDD 11 99639 Isso. 1212, que eu já tinha esquecido, que eu não sei de cor. Você pode mandar uma mensagem no WhatsApp, preenche lá o formulário e aí a ajuda vai chegar até você no máximo em 48 horas. Então, repetindo, 11 99639 1212. E fala os seus canais de novo, nesse tempinho que a gente tem. Superação da violência doméstica é uma árvore bonita, com raízes profundas. E também superação da violência doméstica em Marília Bolt, que é Boldt, e o meu nome é diferente, gente, é Marília.
junto os dois é meu nome, Marília, com LH. Mas É porque for Marília todo mundo escreve com LI, né? Então, uma brincadeira só para vocês gravarem aí. já ficou diferente. Olha só como que a sua estrela brilha. Ah, essa aí foi ideia dos meus pais. Queria que eu fosse diferente, nasceu eu bem diferente. E seus pais não são bobos, não. Marília, vai. Então, Eu ó, acho que se a quiser live muito tem mais um especial, você é uma minutinho pessoa muito ainda. especial mesmo. Então, vai falando, Ah, fala sobre o seu trabalho, passa o telefone. Qual o outro telefone que eles podem ligar? É 190 agora que liga? para violência, na hora da violência, é o 90. Campanha do batom vermelho, vai na farmácia, passa o batom vermelho X na mão, pede ajuda nas farmácias. E aí você pode ser atendido. Até tô com batom vermelho em homenagem à campanha, estava esquecendo de falar.